E começamos falando sobre saúde, um assunto que está deixando as pessoas bastante preocupadas, o coronavírus, né? Na China já são centenas de mortes causadas pelo vírus, né? Milhares de infectados, né? Também que já se recuperaram. E não é só na China não, até o momento já tem 300 casos, cerca de 300 casos confirmados em outros países, inclusive com uma morte também na Filipinas. No Brasil, por enquanto, ainda não há casos confirmados, apenas suspeitas, mas ainda assim o tema assusta. E esse é o nosso assunto do quadro Fala Doutor de hoje. A doutora Priscila, infectologista, e ela vai esclarecer todas as dúvidas aí sobre o coronavírus que está deixando muita gente de cabelo em pé. Doutora Priscila, seja muito bem-vinda novamente aqui no nosso programa. E vamos começar falando assim, tem motivo para esse desespero todo, doutora? Então, primeiro, obrigada de novo, né, pelo convite. Bom, é importante a gente ficar preocupado, evidentemente, né? É um vírus que tem bastante disseminação, como a gente tem visto por aí, mas não por essa comoção toda, assim, tá? Ao meu ver, assim, a gente tem que se preocupar, mas não ficar tão desesperado como a gente tem ficado. A impressão que eu tenho é que eu acho que essas redes sociais, essa coisa toda, faz a gente ficar muito mais em alerta do que a gente precisa ficar. Né? O que a gente sabe até hoje é que a letalidade do vírus, ela é baixa, ela não é tão grande assim. Né? O coronavírus especificamente, o que a gente tem de dado é que a cada 100 pessoas doentes, 2 vão a óbito. Né? Por exemplo, o SARS, né, que é da mesma família, a cada 100 pessoas, 10 iam a óbito. Nossa, um índice muito maior, né? O MERS, que também é da mesma família, a cada 100 pessoas, 35 a 40 iam a óbito. Então, menor também. Então, não é uma coisa tão assustadora assim. Ele se dissemina muito rápido, que é o que a gente tem visto, né? Qual é a forma de contágio do coronavírus? Ele é similar ao quadro da gripe, da influenza que a gente conhece, né? Que é com espirro, com contato com gotículas, né? Com a tosse e tudo mais. É da mesma forma. Então, por isso que é importante a gente ter noção, a gente saber que existe, né? Saber, se preocupar com ele, mas não ficar nesse desespero, né? Então, até eu estava conversando antes de chegar aqui, né? Que parece que acabou o estoque de máscara, né? Em São Paulo também, que todo mundo está andando com máscara. Sendo que no Brasil não tem nenhum caso ainda. Então, não precisa a gente ficar tão desesperado assim. Se a gente tivesse a etiqueta da tosse, por exemplo, que na época que a gente teve o quadro de influenza, que em 2009, né? Que a gente teve essa conscientização e tudo mais, isso é suficiente para nós. Não só por causa do coronavírus, mas por causa da gripe, da influenza e dos outros vírus que a gente tem, né? E como é que é essa etiqueta da tosse, doutora? Então, assim, quando a gente tosse, qual que é a primeira coisa que a gente faz, ou quando a gente espirra? Geralmente, o que as pessoas fazem? É botar a mão na boca, né? Isso tá errado, porque eu botei a mão na boca, eu vou lá e te dou a mão. Ou vou lá e abro a porta, por exemplo, né? E daí, aquele vírus todo que tá na minha mão, ele vai passando. Então, o que é o correto eu fazer? Quando eu vou tossir ou vou espirrar, eu fazer assim, tá? Se eu tô com algum sintoma... Com o braço, né, ali. Com o braço, tá? Então, se eu tô com algum sintoma respiratório, o ideal é eu ter lencinho descartável, né? Não usar lenço de pano, tá? Porque o vírus, ele fica no pano? Fica no pano, tá? Uma outra coisa que é bem importante também, sempre usar álcool em gel. Tá? Então, nessa época agora, que daqui a pouco a gente vai começar de novo com a gripe, né? Lembra que a gripe é diferente do coronavírus. A gripe que a gente fala é a influenza, né? Que tem a vacina e tudo mais. O coronavírus a gente ainda não tem vacina, né? São duas coisas diferentes, mas ambos são quadros virais. Então, o que é importante? A gente usar o álcool em gel, que desde a época da influenza já foi bem disseminado o uso do álcool em gel, né? Lavar bastante as mãos. Isso é muito mais importante do que a gente ficar desesperado e comprar um monte de máscara que não tem nenhum cabimento neste momento agora a gente usar. São esses cuidados mais simples, né? Que devem ser utilizados, tornar hábitos mesmo, né? Exatamente. E, doutora, quais são os sintomas do coronavírus? O que ele difere de uma gripe comum? Na verdade, o que se sabe atualmente, né, é que são sintomas como qualquer quadro de resfriado a princípio, tá? O que a gente tem de dado é que os principais sintomas é febre e tosse,
tá? Alguns pacientes evoluíram com falta de ar, tá? Alguns evoluíram com pneumonia, mas febre e tosse são os principais sintomas, o que é muito similar a um quadro de um resfriado comum. Tá? O que é bem importante, né? A gente ter noção de que, por exemplo, eu tô com febre e tosse, então eu tô com coronavírus. Não, gente, não é isso. Você precisa ter algum vínculo com pessoas da China, né? Ou seja, eu fui para a China, né? Ou eu tive contato com alguém que estava na China nos últimos 14 dias, tá? Esse é o período, 14 dias. 14 dias, então é de 2 dias até 14 dias. Esse é o período de incubação que a gente fala da doença. Tá? Então, eu comecei com febre e tosse, acho que eu estou com coronavírus, isso não faz sentido também, tá? Aconteceu alguns casos de pessoas que começaram com sintomas respiratórios e sintomas, né, de quadros virais, enfim, e acharam que estavam com coronavírus e foram até o hospital. Isso já tem relatos aqui, inclusive em Joinville, e não é assim, tá? Você tem que ter vínculo epidemiológico com a China ou com pessoas que estavam na China. E tem pessoas que são mais suscetíveis a pegar o coronavírus? Na verdade, qualquer pessoa que tenha algum problema de imunidade, né, ou crianças, ou idosos, ou pessoas que, né, tomem alguma medicação que baixe a imunidade, pessoas com câncer, ou pessoas que têm um HIV, por exemplo, elas têm mais chance de desenvolver a doença e ter a doença com sintomas mais graves. Isso não só o coronavírus, tá? Qualquer doença viral, especificamente, né? Então, o cuidado, né, falando para o pessoal aí, seria esses cuidados básicos, esses hábitos para as pessoas adotarem na rotina. Exatamente, tá? O que é importante também, né, gente? A gente tem que lembrar que agora está todo mundo preocupado com o coronavírus, mas agora em Santa Catarina, esse ano a gente teve 2 casos de febre amarela, por exemplo, e a gente nem está lembrando disso. E é uma doença que a gente tem vacina, por exemplo, e ninguém nem fala sobre a febre amarela. Então a gente tem que lembrar disso, né? O coronavírus é importante, a gente tem que saber sobre ele, mas a gente não tem nenhum caso no Brasil até o momento, tá? E a febre amarela que a gente está tendo caso, as pessoas não lembram de tomar vacina e passou batido, né? Então, se preocupar, mas não se desesperar, né, doutora? Exatamente, é isso que é importante. Muito obrigada, doutora, Nada. pela presença aqui no nosso programa e por todos os esclarecimentos aqui mais uma vez. Muito obrigada. De nada.